momento tão especial, porque hoje é Sexta-feira Santa, a gente não poderia ter artesanato mais lindo, emblemático que esse. Gente, olha que coisa linda! Cerâmica, olha, que espetáculo. Não tá demais? Tô apaixonada. Então, para você ter aí uma peça como essa, né? Um terço confeccionado em cerâmica, personalizado, é um show. E olha, tudo que esse artesão faz é maravilhoso. Gente, olha os jogos de pratos, travessas, tudo muito lindo. Rafael Weissenberg, que coisa maravilhosa seu trabalho. Muito Meus prazer. parabéns, Muito prazer. obrigado, Seja viu, sempre pelo muito convite. bem-vindo aqui, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E mostrar para a turma que é possível. É né? possível e é muito fácil. Então, e eu quero que você que está aí me assistindo, às vezes com tempo, literalmente falando sem nada para fazer, chateada, desanimada, fique animada para começar a trabalhar com cerâmica, porque é uma terapia. Uma terapia é super relaxante, você consegue fazer em casa com calma, é tranquilo. Eu tô super animado para ensinar vocês hoje. Bora lá, então vamos começar. A gente vai aprender a fazer um terço como esse. Isso, é um terço decorativo, né? Ele pode ter um uso pelo fato de ser pesado, a gente pode usar ele para segurar a página da Bíblia, para ser um centro de mesa, algo bonito, mas ele pode ser só decorativo mesmo, deixar na parede. Então, para fazer ele, a gente usa duas técnicas muito fáceis da cerâmica, que realmente, em uma explicação muito rápida aqui, vocês já podem começar aí em casa, tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria introduzir vocês para a cerâmica. Então, a gente usa essa massa específica de cerâmica. Essa massa ela vai passar por algumas queimas, então 2 queimas num forno e a uma temperatura muito alta, que é o que vai transformar essa argila em cerâmica, que é o nosso produto final. Tá bom? Então, você me pergunta, Rafael, qual que é a diferença entre isso e aquilo? Aqui nós temos o barro simples, que se a gente molhar, ele vai se desfazer. E ali a gente tem uma peça que vai durar para sempre, né? Cerâmica, ela é basicamente eterna, é só não deixar cair no chão, tomar aquele cuidado, mas a gente já está acostumado, né? Então vamos lá. Primeira etapa que a gente vai fazer, temos o terço, nós temos 2 partes principais. Então, o crucifixo e a corda com as contas, as bolinhas e as separações. Como é um terço decorativo, a gente não precisa necessariamente fazer todas as 50 continhas, todas as separações. A ideia é quanto maior fique melhor, mas às vezes a gente em algo menor consegue deixar mais detalhado, mais delicado. Então é tudo uma questão de tempo, paciência e muita diversão no caminho. Maravilha. Então vamos lá. Compramos argila, a primeira coisa que a gente faz é dar uma sovada nela. Então esse trabalho que eu estou fazendo aqui vai tirar as bolhas de ar de dentro da massa. Você trabalha em cima de um tecido. Isso. O tecido, ele ajuda a massa a não grudar na superfície que a gente está trabalhando. Tá. Então, se eu estivesse fazendo direto na madeira ou no mármore, correria esse risco. E hoje a gente vai usar uma técnica que a gente vai apertar muito a massa contra a mesa. Então, o tecido ajuda a descolar e ter uma peça livre. Primeira etapa aqui, então, vamos fazer o crucifixo, pode ser? Pode ser. Vamos lá, vamos juntos. Então, dei a minha trabalhada na massa, eu já tinha dado uma trabalhada nela um pouquinho antes. Então, primeira parte, chegamos na massa que está bem misturadinha, então eu não tenho uma parte seca, nem uma parte muito úmida, ela está igual. E agora a gente vai abrir a nossa placa. Então, dentro da cerâmica, a gente tem 3 técnicas principais. A técnica de modelagem livre, a técnica de placas, que é essa que a gente parte de um plano para levar para o tridimensional, e também a técnica de cordas, que é uma que hoje a gente não vai passar. Então, a gente vai nas 2 primeiras. A técnica de placa, então, a gente quer abrir uma massa fina e controlada, né? Você sabe abrir massa de comida, de macarrão, de pizza? Eu não sei muito bem. Então, eu uso para me ajudar algumas madeirinhas. Mas disse que a gente usa também. Se você quer uma massa bem uniforme, certinha, você usa, né? Porque aí vai te guiando para você não ficar com uma espessura de um lado maior que a do outro. Exatamente. Então, aqui a gente usa essas ripas de madeira.
elas que vão dar o controle da espessura da nossa massa conforme a gente vai abrindo ela. A gente não quer um crucifixo muito grosso de um lado, muito fino do outro. Isso pode mostrar algum problema durante a secagem, etc. Então vamos lá, temos a nossa ripa, o nosso tecido e a nossa massa. Então aqui estou controlando as alturas, sempre que o meu rolo passar pela massa e bater na madeira, eu sei que eu estou controlando a altura de acordo com as madeiras que eu tenho aqui. Então primeiro eu vou dar uma batida nessa massa para ela descer um pouco mais rápido e vou começar o trabalho de abrir a massa. Muito bem. Aqui, se eu quero sempre abrir a massa, então eu vou partir do centro e vou para as extremidades, né? Se eu vou até a ponta e depois volto da ponta, eu estou desfazendo o trabalho que eu já fiz. Então vamos sempre do centro para fora, tá bom? Conforme a gente vai abrindo a massa, a gente aproveita para dar uma olhada no outro lado dela. Então a gente vê aqui uma série de marquinhas da nossa sovada, a gente continua abrindo ela e vamos que vamos. Para tratar alguns desses craquelados, a gente pode usar um pouquinho de água, só o suficiente para a esponjinha deslizar e fazer um trabalho de... Isso é uma esponja, Rafael? Isso é uma esponja. Lógico, você em casa pode usar uma esponjinha amarela, mais comum. Eu estou usando uma esponjinha específica para cerâmica, mas que você encontra nas lojas de materiais perto de você. Então, rapidamente, só demonstrando para vocês como que eu consigo tratar esses craquelados na massa, para que eles não fiquem evidentes lá no final, a gente quer uma massa bem lisinha. Então, continuando, do meio para frente, do meio para trás. Do meio para frente, do meio para trás. Olha, você que está em São Paulo, pode fazer aula com o Rafael. Com certeza. Tem aula online também? Tem aula online, é um pouco adaptada para você que não está presencialmente no ateliê, mas também tem aulas presenciais no ateliê. A gente adapta da melhor maneira, né? Maravilha. Com certeza. Continuando, então agora o meu rolo já está batendo nas duas madeiras. Eu vou diminuir um pouco a minha altura, vou tirar a madeira mais grossa dos dois lados. Porque elas têm uma espessura diferente, então aqui eu vou controlando essa espessura, essas duas aqui. Fica para depois. E eu continuo abrindo a minha massa. Você é ceramista há muito tempo, Rafael? Há 5 anos, diria, profissionalmente. E basicamente desde que eu me formei na Faculdade de Artes, eu comecei a trabalhar com cerâmica e faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu tô com o meu próprio ateliê, então é uma caminhada muito divertida. É tudo muito bonito, né? E a cerâmica está cada vez mais valorizada. Eu fico encantada com as peças que a gente vê, né? E o quanto o mercado valoriza esse trabalho, e ainda bem, né? Já estava em tempo. O brasileiro precisa valorizar mais o feito à mão. A gente tem muita mania de valorizar o industrializado, acho que a gente está muito ainda focado nessa cultura capitalista, mas o feito à mão, né, que o italiano valoriza, o fatto a mano, a gente precisa valorizar também, né? Exatamente, é uma onda de consumo consciente mesmo que tem se espalhado, né? A gente vai nessa onda, a cerâmica artesanal, ela é algo totalmente, né, que vai contra a mão da superindustrialização dos produtos, etc. Então você ter algo em casa que foi você que fez com a sua própria mão, não tem preço. Não tem preço. Ok, então estamos chegando aqui perto da nossa espessura final, que é a espessura da última madeirinha que eu deixei aqui. Então indo devagarzinho para frente, depois para trás, sempre tirando do centro para as extremidades, a gente vai ter uma massa bem nivelada, certo? Perfeito. Perfeito. Então, próximo passo. Agora que a nossa massa está aberta, então essa é a nossa placa, por isso técnica de placas, nós vamos fazer o formato da cruz para recortá-lo. Então, para facilitar a vida de vocês que estão em casa e estão com dúvidas de como fazer esse desenho da cruz, a gente pode partir do quadradinho. O quadradinho é o mais fácil para isso. Como faremos? 4 quadradinhos, um em cima do outro. Eu vou só marcar na massa para a gente ver o desenho. Então, 1, 2, 3, 4, certo? No segundo quadradinho, de cima para baixo,
a gente faz um de cada lado. 1, 2. Muito bem. Perfeito. Olha lá. Agora, já temos o desenho da cruz. Vamos fazer esse recorte usando qualquer espatulinha, faquinha, algo que seja afiado. E eu estou usando também uma régua para me ajudar nesse recorte. Então, a espatulinha. E vamos começar esse recorte. Cuidado para não cortar nenhuma das abinhas fora. A gente pensa, né? Ah, vou fazer cerâmica, vai fazer uma sujeirada em casa. Gente, forrou com tecido. Não tem sujeirada. Nada, sai tudo com água, é super tranquilo de limpar. Joia. Agora, para queimar essa argila, a gente precisa de um forno profissional. Isso, exatamente. A cerâmica, ela precisa chegar numa temperatura na primeira queima de 900 graus. Então, uma temperatura muito alta que o forno de cozinha não chega. Então, eu recomendo que você procure um ateliê de cerâmica próximo de você. Com certeza vai ter algum perto disposto a queimar essas peças que vocês fizerem em casa. Se não, entre em contato comigo, que com certeza a gente tem espaço lá no ateliê para vocês queimarem as Pra quem mora numa cidade pequena, que de repente não tem um ateliê de cerâmica, às vezes tem uma olaria, né? Às vezes tem uma olaria Aí, da na olaria região. você também pode ir lá ó, e conversar para queimar suas peças. Exatamente. Então aqui, com o auxílio da régua, eu estou recortando ao redor destes quadrados para fazer a nossa cruz. Usando, no caso, a própria espessura da régua, ela já está me dando uma boa base. E aqui, fazer o último cortezinho aqui no topo, temos a nossa cruz, tá bom? Muito bem, então vou tirar aqui o excesso para a gente dar uma olhada. Olha quem ficou aqui. Ô, Rafael, um terço como esse, olha que coisa mais linda, gente. Você consegue fazer com quanto de argila? A gente usa basicamente, vamos supor, se eu preparei 250 gramas de argila, 300 gramas de argila, a gente vai usar uma fração muito pequena depois do recorte. A gente pode até pesar, inclusive, mas deve ter algo em torno de 50, 60 gramas de argila. Então, se eu compro uma porção de argila que vem quanto? Geralmente, eu compro pacotes de 10 quilos, Tá, porque eu já mas tenho aí, ateliê, mas você consegue encontrar pacotinho de 1 quilo, coisa assim. 1 quilo dá para fazer um terço? 1 quilo você consegue fazer um terço, com certeza. O que mais vai usar argila, na verdade, são as bolinhas das continhas, né? Tá. Muito bem, então aqui temos a nossa cruz, eu vou deixar ela descansando e como ela ficou com a marca dos quadradinhos, eu vou usar o nosso outro lado. Você viu o tecido, como ele deixa a peça descolar com facilidade. Muito bem, então aqui eu vou deixar a cruz descansando e vou aproveitar a massa que eu fiz aqui para recortar alguns quadradinhos, tá bom? Esses quadradinhos que eventualmente vão se transformar nas separações das Como continhas. aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que aí você vai fazer bolinha e você vai fazer a separação com o quadradinho. Exatamente. Você pode inventar o formato da peça que você quiser. Pode ser triangular, pode ser bolas maiores com bolas pequenas. Nesse caso, eu usei os quadradinhos e as bolinhas para diferenciar, tá bom? Acho que o quadradinho é muito fácil, o pessoal vai conseguir fazer com muita facilidade. Então vamos para a segunda parte, que são as bolinhas, tá bom? As bolinhas não tem segredo, gente. Para quem já fez brigadeiro em casa, é a Quem nunca, mesma né? técnica, tá bom? Só não precisa passar a manteiga na mão. No caso, eu vou usar uma parte dessa argila que a gente já tinha sovado e vou recortar aqui alguns pedaços, tá bom? Para fazer esses terços que vocês estão vendo, com as bolinhas todas na mesma medida, eu, no caso, usei uma balança de cozinha para ir pesando as bolinhas, fiz todas com 30 gramas, algumas eu fiz com 40 gramas, mas a gente consegue padronizar essa produção das bolinhas, tá bom? É opcional, você que escolhe. Então aqui vou fazer algumas bolinhas de tamanhos diferentes. E o segredo, gente, é deixar descansar um pouco, tá bom? Antes de furar? Antes de furar. Porque E depois você fura com o quê? vamos usar um perfurador. No caso, eu tenho aqui uma goiva que é específica para isso, mas você em casa pode usar um palito de churrasco, a parte de trás de um lápis ou de um pincel que vai te ajudar a furar. Depois de quanto tempo que a bolinha está descansando? Importante a gente deixar ela descansar uns 15 minutos, ela vai ganhar uma certa firmeza, ela vai perder a umidade.
Então, na hora da gente furar, ela não vai se desfazer tanto, tá bom? Você tem que furar inteira, né? De um Furar lado para o outro. também. Diferente do crucifixo, que você vai fazer um furinho para prender aqui. Exatamente. Vocês querem dar uma olhada nesse furinho, então É vamos... elástico, né, Rafael? Exato, a cordinha para montar no cordinha final elástica. é uma cordinha elástica. Tá. Muito bem, então o furinho, tá? As bolinhas a gente deixa todas preparadas, deixa descansando um tempo para essa massa ganhar uma certa firmeza, não ficar muito frágil e a gente começa a fazer os furos, tá bom? Então, o furinho aqui do meio, atravessa bem, deixa sair e limpa a sujeirinha, tá bom? Aqui no crucifixo, a gente vai fazer um furinho aqui em cima, que é aonde a gente vai amarrar ele com o resto. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro a gente queima ou primeiro a gente pinta? São duas queimas. Então, primeiro a gente faz a peça estrutural. Queima uma vez e aí sim a gente pinta. Eu quero mostrar para você a diferença entre as queimas. Então, fizemos a peça hoje, ela está nesse tamanho. A primeira queima que a gente fizer para poder pintar ela, vai levar a peça para estas dimensões. Então você deixa lá no ateliê e depois você vai buscar. Isso, eu boto... ela encolhe. Ela encolhe. Eu coloco ela no forno. Esse forno faz a primeira queima a 900 graus. Cerca de 8, 9 horas de queima. Então a peça ela encolhe, as partículas se aproximam mais e a cor da argila muda também, né? Sim. Hoje a gente está trabalhando com uma argila branca, você pode ver que ela crua é cinza, queima uma vez, fica meio rosada. E essa queima, essa primeira queima, ela é importante para a gente poder aplicar o esmalte. Então eu trouxe um exemplinho de aplicação de esmalte muito simples. O esmalte também é um esmalte cerâmico específico para aplicação em cerâmica. A gente precisa... Opa, deu uma pingadinha. A gente dá uma chacoalhadinha e você pode aplicar com pincel, como você preferir, tá bom? Eu vou mostrar muito rapidamente como que eu fiz aquele lá. Então, com a marca do pincel redondo, eu fiz a primeira bolinha. E daqui eu fui levando as pétalas para fazer a primeira florzinha, sol, uma pintura um pouco mais solta, mais expressiva, que eu acho muito bacana também. Lindo, lindo. Então, E é daqui só uma mãozinha de tinta. vai variando. Uma mão de tinta vai deixar uma camada mais rala, mais transparente, mais Se eu quiser aquarelada. mais encorpadinha. Isso, eu tô mais fazendo umas- opaca, né? Menos eu vou pondo translúcida. mais. A gente trabalha com camadas, 2, 3, 4 camadas, tá bom? Ó, deixa eu passar o contato do Rafael lá do ateliê, que é o cerâmica.rw, tá? De Rafael Weissenberg. Isso mesmo. cerâmica.rw. E se você quiser mandar uma mensagem via WhatsApp, é o 11 9 9404 4599. 11 9 9404 4599. Exatamente. Então, só para dar um outro exemplo, a bolinha, quando queimada, também diminui e muda de cor. É o mesmo tamanho? Não, essa aqui a gente deve ter feito com umas 40 gramas, 30, né? Porque eu acabei não pesando. Mas de 30 gramas ela vai chegar nisso aqui, no mesmo estado, para a gente poder esmaltar. Então, fazer desenhos que combinem um com os outros. E aí a gente vai para a parte da montagem, tá bom? Perfeito. A parte da montagem, dando uma aceleradinha aqui. Então, quando as bolinhas saírem do forno, elas vão sair já rígidas, duras e prontas para serem montadas, tá bom? Então, com o furinho, a gente consegue passar um fio. Nesse caso, eu usei um fio elástico, que dá uma certa segurança para a peça, para ela não rachar, etc. E fui montando, gente. Então, nessa hora de montar, é tudo muito gostoso, muito terapêutico. Vai passando as bolinhas, você escolhe a ordem que você quer. Se você quer pôr as 3 bolinhas primeiro, se você vai pular, fazer 10 em 10 a separação. Mas é isso, gente. E fica Muito rapidamente. Lindo, 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 lindo. Volte outras vezes pra gente aprender favor. mais com você Será um e prazer. fazer a propaganda mesmo da cerâmica, que é a coisa mais linda desse mundo, né? E que ensina tanto pra gente que eu vou olhando aqui e vou pensando, uau, E o que tempo demais. passa rápido É. fazendo cerâmica. muito obrigada. Eu que agradeço. Segue lá, cerâmica.rw. Até a próxima, Até a Rafael. próxima. Foi um Tchau, prazer tchau, te Cláudia. conhecer, Até. viu?